Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da UPT. Meu nome é Lavínia, sou monitora de espanhol e essa é a nossa aula de espanhol, certo? Hoje nós vamos trabalhar com algumas questões do Enem, alguns textos aí diferentes, né, dos que a gente já viu, já trabalhou. Vamos fazer uma análise, né, sobre os gêneros textuais para que a gente possa estar identificando eles na prática. E também vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente já viu nas nossas outras aulas, que foram os verbos, os falsos cognatos, os cognatos e também aí os nossos métodos de interpretação de texto. E é isso, bora lá! Então, gente, antes da gente começar a responder as nossas questões, vou falar um pouco para vocês aqui sobre os gêneros textuais que costumam cair no Enem e provas de vestibular, certo? Nós temos os textos jornalísticos informativos, que são matérias de revista, de jornal, às vezes uma entrevista, que eu já trouxe aqui para vocês, né? Então esses vão ser os textos jornalísticos. Nós temos as tirinhas e as charges, que são textos também que a gente vê muito no Enem, não só nas provas de língua estrangeira, mas também nas provas de português e em outras provas também de outras matérias. Por quê? Porque é um gênero textual que tem uma pegada mais humorística, né, uma jogada assim mais diferente, que trata de uma forma, com humor, alguma problemática. Nós temos os textos publicitários, que são as propagandas, são uma vez, numa prova, acho que de 2016, não me lembro exatamente qual ano, tinha uma questão que falava que era um anúncio de vaga de emprego. Então, o Enem ele vai estar utilizando também esses gêneros textuais. Temos os textos literários, que são contos, são textos retirados de autores, né? São poemas, são poesias, são esses textos, né, que geralmente vem muito no Enem, principalmente na prova de espanhol. Eles colocam muitos contos, muitos pedacinhos, trechos de livros que foram escritos, né, de escritores famosos aqui na América Latina, que tratam também, sempre trazendo uma problemática, né? Nós temos também as letras de música. Então a gente vai ver muito na prova do Enem, também em questões vestibulares, trechos de músicas, versos de músicas, às vezes a música inteira, e é isso. Então, gente, vamos lá para a nossa primeira questão, né? Vamos fazer a nossa primeira leitura de observação. Não pode esquecer, né? Bater o olho aqui e já tentar capturar algumas informações. Como esse texto não tem um título, a gente tem a opção de dar uma olhada na alternativa, na questão mesmo, e tentar pescar alguma coisa dali. Aqui na nossa questão a gente tem Rafael Barreto nasceu na Espanha e ainda jovem foi viver no Paraguai. O fragmento do texto Lo que he visto revela um pouco da percepção do escritor sobre a realidade paraguaia, marcada em essência pelo. Então aqui, já lendo a questão em si, a gente tem quais informações de que é um texto literário. Primeira coisa, o gênero textual, um texto literário é um fragmento, né? Um fragmento de um texto literário. Analisar esse texto. En un año de campaña paraguaya, he visto muitas coisas tristes. Logo nesse primeiro trecho, gente, a gente já percebe aqui o uso do pretérito perfeito composto, que é aquele pretérito que eu trouxe na última aula da gente, que ele fala de um passado que se perdura até os dias de hoje. Então, a gente já observa que ele está falando de um passado, apesar de ser um passado que se perdura até o dia de hoje, é um passado. E aqui a gente também tem algumas palavras cognatas que vão já facilitar aí a nossa vida. Então a gente tem anho, a gente tem campanha, a gente tem coisas, tem tristes. Então a frase é quase toda uma cognata. He visto la tierra con su fertilidad incoercible y salvaje sofocar al hombre que arroja una semilla y obtiene 100 plantas diferentes e não sabe qual é a suya. Aqui nessa outra parte a gente tem de novo o uso do pretérito perfeito composto, certo? Ele usa novamente aqui o he visto e ele fala ali, ele descreve o que ele via, né? Que ele via a terra. A gente vai ter também aqui mais alguns
algumas palavras cognatas. Mas uma dica que eu dou a vocês é o contexto faz toda a diferença. Se você não souber, não sei o que significa essa palavra. O contexto, ele vai dar o direcionamento para que você possa dar um sentido àquela palavra. E vamos seguir com a nossa leitura. He visto los viejos caminos que abrió la tiranía, devorados por la vegetación, desleídos por las inundaciones, borrados por el abandono. Então, nessa outra parte, a gente tem de novo o pretérito perfeito composto. Então, vamos para as alternativas, certo? O fragmento do texto, Lo que he visto, revela um pouco da percepção do escritor sobre a realidade paraguaia, marcada em essência pelo. Letra E. Despreparo do agricultor no trato com a terra. Letra D. Necessidade de se construírem novos caminhos. Essa a gente também pode descartar, né, gente? Letra C. Impossibilidade de cultivo da terra. Não, porque ele fala claramente que o agricultor, ele planta e às vezes dá tanto cultivo que ele planta vários cultivos diferentes e que ele não sabe nem qual foi a planta que ele plantou, não sabe nem qual é a dele. Então, não é um problema de cultivo da terra. Letra B, amplo conhecimento da flora paraguaiana. Também não, né, gente? Se ele fala aqui que nascem várias plantas diferentes e que o agricultor não tem noção de qual é a sua, então ele não tem conhecimento, muito pelo contrário, ele tem dificuldade para conhecer, para entender como funciona a flora paraguaia. E temos a letra A, que é o desalento frente às diversidades naturais. Ele traz no texto a palavra abandono, certo? E o desalento, a palavra desalento fala muito sobre isso, né? Sobre o abandono à frente daquelas adversidades, da diversidade natural do lugar. Então, essa é a nossa questão, ou essa é a nossa alternativa correta. Vamos agora para a próxima questão. Próxima questão, a gente já percebe, né, que é uma música, uma canção. Só de olhar a gente já percebe, mas a prova traz também no enunciado, né, a letra da canção coloca em cena um dilema, por vezes vivenciado por imigrantes. Então a gente já sabe que se trata de uma música, né? Então vamos lá. Aqui estou estabelecido, en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya, en que crucé de mojado, papeles que no he arreglado. Sigo siendo un legal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traen muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tenga mi color. Então, o que ele está falando aqui na música, né? A gente tem várias palavras cognatas desse texto, né? Nessa música, que vão ajudar muito a gente a interpretar ele. E nós temos também os verbos no passado. Novamente, os verbos no passado. E o que ele tá falando, né, nessa música? Ele fala que ele tá morando nos Estados Unidos já há um tempo, mas que ele sente muita falta do México, que é a cidade que ele é nativo, né? Que é de onde ele nasceu. E ele fala também que tem uma família, que tem mulher, tem filhos, mas que a mulher dele e os filhos já não lembram do México, já não lembram da cultura deles, porque estão há tanto tempo, né, vivenciando com os americanos, que eles falam como americanos, agem como americanos, e mesmo que eles tenham a mesma origem, ele sente essa diferença. Os filhos dele e a esposa dele, e ele que tem essa conexão, essa ligação emocional mais profunda com o país de origem. E vamos ao enunciado. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a diluição de sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. A gente pode pensar, às vezes, que essa questão talvez seja certa. Que ele fala de diluição da identidade. Ele mais ou menos fala disso, né? Só que preste atenção, ele fala. Só que preste atenção num detalhe. A letra A fala o seguinte: diluição da sua identidade latino-americana.
E não é isso que acontece, muito pelo contrário. Ele fala que ele é apegado à sua identidade. Então, não tem como essa ser a nossa alternativa certa. Letra B. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Essa faz sentido, né, gente? A letra B. Porque ele tem um pedaço, uma frase da música que fala o seguinte. Mi hijos no hablan comigo, outro idioma han aprendido. Então, essa estrofe aqui diz tudo. Diz exatamente isso, o distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, tá? Então, essa é a nossa alternativa. Nós vamos ler as outras. Letra C. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos do novo país. Não é sobre isso também. Ele, muito pelo contrário, ele fala sobre a imersão dos filhos dele na cultura de outro país. Então, não pode ser essa a nossa alternativa. Letra D. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Também não, ele não tem o desejo de abandonar a língua dele, a cultura dele, muito pelo contrário. Ele acha que os filhos, ele queria passar isso para os filhos, ele sente a necessidade de passar isso para os filhos. Letra E, vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Não, né, gente, ele não fala de vergonha aqui no texto. Ele fala realmente que ele tá como ilegal, apesar de já estar há 10 anos morando nos Estados Unidos, ele ainda se encontra como ilegal, mas ele não trata isso como uma vergonha, ele não fala sobre o texto. Então a nossa resposta correta é a letra B, certo? Vamos para a próxima. A gente tem, aqui uma tirinha, que é o nosso gênero textual dessa questão. Então vamos lá, vamos para a leitura, né? A leitura visual, a gente tem um menininho, né, e um quadrinho, é apenas ele, então não tem muito o que pescar aqui visualmente. No dejes para mañana el tratar de encararle a otro lo que tengas que hacer hoy. E vamos para a alternativa. É comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encararle significa. O que a gente tem aqui, né? A gente tem um trocadilho, que a gente já viu no enunciado, que se trata de um trocadilho, um dito popular, que a gente também tem aqui no português, que é um trocadilho que, inclusive, a gente também tem aqui no português, que é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aqui o enunciado fala, né, que fala, né, que na tirinha ele faz, o personagem, ele faz um trocadilho, né, adiciona ali algumas palavras ao dito popular, fazendo um trocadilho. E é justamente o que ele quis dizer e é justamente o que ele quis dizer com essa reflexão que a questão quer saber, né? Na letra A nós temos encaixar em outro dia a tarefa de hoje. Não, né, gente? Essa não é a nossa alternativa. Onde está o humor aí, né? Onde está o humor? Então, lembre-se que que tirinha, charge, vai ter sempre essa pegada do humor. Então, essa não faz muito sentido. Eu acho que a tirinha não ia ter muita graça, né? Se fosse essa a nossa alternativa. Letra B. Delegar a outras pessoas os seus afazeres. Essa faz sentido, né, gente? Ele fala assim, não deixe para amanhã, encaixar o outro, que inclusive a gente também tem aqui no português, que é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aqui o enunciado fala, né, que na tirinha ele faz, o personagem, ele faz um trocadilho, né? Adiciona ali algumas palavras ao dito popular, fazendo um trocadilho. E é justamente o que ele quis dizer com essa reflexão que a questão quer saber, né? Na letra A nós temos encaixar em outro dia a tarefa de hoje. Não, né, gente? Essa não é a nossa alternativa. Onde está o humor aí, né? Onde está o humor? Então, lembre-se que que tirinha, charge, vai ter sempre essa pegada do humor. Então, essa não faz muito sentido. Eu acho que a tirinha não ia ter muita graça, né? Se fosse essa a nossa alternativa. Letra B. Delegar a outras pessoas os seus afazeres. Essa faz sentido, né, gente? Ele fala assim, e não deixe para amanhã, né, colocar outra pessoa para fazer o que você tem para fazer hoje. Então, essa aí possivelmente é a nossa alternativa correta. Vamos analisar as outras. Letra C. Ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo. Essa não faz muito sentido, né, gente? Porque o dito popular não fala sobre isso. Então, essa não pode ser a nossa alternativa correta. Letra D. Aceitar suas atribuições sem questioná-las. Não, muito pelo contrário. Ele faz justamente o trocadilho, né?
sobre o trocadilho com o fato da gente não aceitar nossas atribuições e querer que outra pessoa faça. E letra E, adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Não, muito pelo contrário, né, gente? O dito popular, ele fala justamente o contrário, que não é para adiar o que você tem para fazer hoje, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, essa não é a nossa alternativa correta também. A nossa alternativa correta é a letra B, delegar a outras pessoas os seus afazeres. E a última questão que a gente vai analisar, fazendo a nossa letra visual, a gente já entende que é uma publicidade, não é propaganda. E logo no enunciado tem o texto publicitário, as primeiras palavras do enunciado são o texto publicitário. Então, a gente já entende que é uma propaganda, certo? Lo que haces al planeta, te lo haces a ti. Primeiro a gente pode analisar a imagem, né? A gente tem um rapaz, um homem, a imagem vai estar aqui para vocês, a gente tem um rapaz e a gente tem no fundo o que parece ser uma fábrica e alguma fumaça subindo. E no rosto do homem a gente tem aqui uma parte que está como seca, como uma terra seca. Certo? E a gente tem a palavra cognata planeta. Então, a gente sabe que tá falando do planeta, né? E se a gente tem esses elementos de fumaça, fábrica, seca, a gente já sabe que são ações negativas do homem com relação ao planeta. Então, por reunir esses elementos, até mesmo antes da gente ter lido, a gente já podia entender que o texto se trata disso. E vamos ao enunciado. O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta. O que ele quer saber? O que esse enunciado que tem na propaganda, né? Essa frase, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais que a gente já analisou, que é a imagem, que é o fundo, que é como a imagem tá, pressupõe sobre as ações do homem na natureza. A. Aceleram o envelhecimento da pele. B. Provocam a ocorrência da seca. C. Aumentam o dano atmosférico. D. Prejudicam o próprio homem. Ou E. Causam a poluição industrial. A gente tem alternativas aqui que fazem sentido, certo? Não são alternativas que não fazem sentido. Fazem. Só que a gente tem que se atentar ao que a frase quis falar. O que esse enunciado e o que esses elementos visuais quiseram, qual mensagem esses elementos visuais, esse enunciado quiseram passar. Eles quiseram passar uma mensagem sobre o aceleramento do envelhecimento da pele. Não é sobre pele, não é uma publicidade dermatológica, médica, né? Não é sobre isso. Provocam a ocorrência da seca? Também não, porque não é específico. A gente tem outros elementos atrás que trazem outras problemáticas. Então, não é sobre a seca em si, apesar de ter elementos ligados à seca. Letra C. Aumentam o dano atmosférico? A frase está se referindo a isso? A frase não está se referindo a isso. A nossa resposta é a letra D. Prejudicam o próprio homem. Por quê? Porque é isso que a frase quer tratar. É essa problemática que a propaganda traz. É que as coisas negativas que a gente faz que afetam a natureza afetam diretamente a gente. Afetam o próprio homem. E é por isso que tem a figura de um homem e tem todos esses elementos. E a letra E, causam poluição industrial. Realmente as atitudes negativas do homem causam poluição industrial. Mas a frase não é sobre isso. O enunciado não é sobre isso. Os elementos não verbais não são sobre isso. Por mais que as alternativas façam sentido, a gente tem que se atentar. O enunciado pede de fato, certo? E essa foi a nossa videoaula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido aí e coloquem em prática tudo que a gente aprendeu hoje. E até o próximo vídeo.